Enquanto você vai abrindo, eu vou te dizendo que o povo de Israel esteve no exílio babilônico por 70 anos, 70 anos de exílio, e aí termina o exílio. Eles que haviam sido tirados da sua terra, eles que haviam perdido terras ao redor de Jerusalém, agora voltam e começam a reconstruir a cidade, as lavouras, começam a reconstruir tudo que um dia havia saído das mãos. E é interessante que eles vão reconstruindo, chega um momento que o profeta Ageu diz: as prioridades se inverteram, vocês estão reconstruindo tudo para vocês, as casas, a lavoura e tudo mais, estão reconstruindo as moradias e esqueceram da casa de Deus, da obra de Deus. Naquele tempo, o simbolismo da presença de Deus em Israel, o símbolo do local onde Deus se manifestava, era o templo. Então, quando se dizia o templo foi negligenciado, estava se dizendo a adoração a Deus, a glória de Deus foi negligenciada. Ageu, capítulo 1, versículos 1, indo até o 11, e deixe a sua Bíblia aberta, depois não a feche. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos a este povo, e diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxesse para casa, eu com assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Eu quero falar com você sobre esse tema: prioridades invertidas versus expectativas frustradas. Nossa geração está muito interessada em eficiência. Você ouve falar isso, né, nas reportagens, você ouve em podcasts, você lê reportagens sobre eficiência do trabalho. Trabalhar com a maior produtividade possível. O agricultor, por exemplo, precisa ter produtividade, não só produção, mas produzir o máximo possível que aquele pedaço de chão poderá responder. A palavra da ordem, então, é produtividade. E esse texto nos revela que nos dias do profeta Ageu, o povo estava interessado em trabalhar com eficiência, estava interessado em produtividade, ver os resultados imediatos do seu trabalho. Essa era a prioridade, guarde isso, essa era a prioridade. O reino de Judá provou exatamente isso que eu acabei de dizer antes de lermos a Bíblia. Os 70 anos de exílio
depois o trabalho de reconstrução do templo, depois eles dizem, nós precisamos trabalhar para nós agora, e eles freiam, param o trabalho da reconstrução do templo, e isso não envolvia só um templo, envolvia a educação religiosa daquele tempo, envolvia a adoração, envolvia todo o trabalho de música a Deus, envolvia todo o sacerdócio, e eles disseram, nós vamos dar uma parada aqui para cuidar daquilo que é nosso. E por 16 anos, o trabalho foi freado, parado. Durante esse longo tempo, o povo se dedicou à construção e ao embelezamento das suas próprias casas. Casas apaineladas, isso significa casas com painéis de luxo, obras de arte, fachadas lindas, artísticas e assim por diante. A prioridade estava muito clara, conforto pessoal acima da glória divina. E é nesse ambiente que as prioridades se invertem e Deus levanta Ageu. O nome Ageu significa festivo, ou então nascido em tempo de festa. Mas é interessante que a sua pregação, a sua palavra, não tem a ver com o seu nome, tem a ver com prioridade. Quando você ouvir a pergunta, qual o profeta que fala sobre prioridades? Profeta Ageu. Então nunca mais esqueça esse dado. Profeta Ageu, profeta das prioridades. E Deus começa a apontar o desinteresse do povo de Deus pelo próprio Deus. É interessante que o povo pós-exílio não odiava a Deus, mas desprezava a Deus, tornava-se indiferente para com Deus. Em toda instituição existem grupos diferentes de pessoas com relação a prioridades. O primeiro grupo que eu vejo é aqueles que não veem coisas importantes, confundem o que é importante com o que é urgente ou com o achismo, eu acho que tem que ser assim, isso precisa vir primeiro do que aquilo, e não agem, indiferentes, inertes, alheios às importâncias da vida. Indivíduos que são totalmente desengajados. E na obra de Deus também encontramos pessoas assim, desse grupo, não se envolvem, não participam, não se doam, estão sempre demonstrando apatia, indiferença quando se fala da obra de Deus, do reino de Deus, das atividades que honram a Deus, adoram a Deus. Esse é o primeiro grupo. Segundo grupo, aqueles que veem coisas importantes, mas não fazem nada para que estas coisas aconteçam. São pessoas reativas, passivas, só vão aonde o vento lhes levar. Eles enxergam, veem, até chegam a falar, mas não têm ação. E a questão no reino de Deus não é você ligar para o pastor e dizer, pastor, isso aqui está errado, isso aqui eu não concordo, aquilo outro, tá. Não. Você tem que ter posicionamentos com o reino de Deus, com a obra de Deus. Você tem que ter posições, não só esperar um mês para ver que alguém se distanciou da igreja, para daí chegar e avisar, dizer, pastor, eu vi que aquela pessoa parou de vir. Tá, e o que você fez? Ah, não fiz nada. Poderia ter ligado, poderia ter mandado uma mensagem, poderia ter se importado. São aquelas pessoas que veem, mas não reagem. E um terceiro grupo, aquelas que veem algo importante e fazem as coisas acontecer. São as chamadas proativas, visionárias, aquelas que olham prioridades e trabalham por elas. São aquelas pessoas que antecipam soluções, aquelas que identificam oportunidades até nos conflitos, nas crises, e agem de forma decisiva em busca dos resultados. Tomam iniciativa, geram um impacto tangível no ambiente ao seu redor.
E são pessoas, então, que entenderam a mensagem de Ageu, das prioridades. E a mensagem do profeta Ageu a esta nação é análoga ao primeiro grupo. Os que veem as coisas importantes e não agem. Deus está puxando a orelha dos indiferentes, dos pacatos, dos que assistem apenas o reino de Deus caminhar, a obra de Deus ir, a evangelização acontecer, a intercessão, o aconselhamento, a visitação, o trabalho dos ministérios e assim por diante. E Ageu, então, é chamado por Deus para falar com este grupo. Quando desprezamos a obra de Deus ou somos indiferentes para com ela, a obra do Senhor, mesmo assim, vai acontecer. Porque a obra é de Deus. Mas você perdeu o privilégio de estar engajado, envolvido no agir de Deus. E de repente Deus usa outro ou outra. E veja o que diz o versículo 9 que nós lemos. Esperaste muito, eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com o assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa. Transfira isso por causa da minha obra, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Cada um de vós corre por causa da sua própria casa. O livro de Ageu nos confronta com essa realidade. Trabalhamos muito, colhemos pouco. Isso é frustrante. Às vezes parece que os nossos esforços caem num saco furado. Isso é frustração. E a gente pergunta o que o povo de Israel, o povo de Judá estava perguntando para Deus. Por que razão a colheita da vida está sendo menor do que a semeadura? Não deveria ser igual o esforço, o trabalho com a colheita? A resposta pode não ser exatamente essa, a falta de esforço, mas a inversão das prioridades. Coloque a próxima tela, por favor, para que você entenda, irmão, irmã, o que é prioridades. Coloque a tela das... Isso, está aqui. Observe aqui uma pilha de toras. Imagine que essa é a organização da sua vida. E você está estável. Essa pilha está segura da forma que está. Coloque a outra tela, por gentileza. Agora, seguinte. Isso. Você vai encontrar ali. Na sua vida, lazer, profissão, família, dinheiro, afeto, paz interior, amizades e saúde. Mas se você tirar o lazer, a pilha não se desmonta. Se tirar a profissão, a pilha vai ficar faltando alguma coisa, mas as toras não rolam. Agora, se você tirar Deus ali, todas as outras coisas se desmoronam. A pilha de toras rola. A pilha se desfaz, se desorganiza. E é exatamente assim que está a vida de muitas pessoas que tiraram a prioridade, tiraram Deus da sua vida. E o profeta Ageu nos traz o diagnóstico disso. Diagnóstico do grande problema das prioridades para uma nação inteira. E ele aponta 2 problemas, pelo menos, nesses versículos que nós lemos. O primeiro problema se chama procrastinação. O deixar para depois. Procrastinado é o cara que tem uma tarefa e diz, amanhã eu faço. Mas chega o amanhã, ele diz, não, semana que vem. Chega a semana que vem, ele diz, dá para guardar um pouco mais. E vai levando. A desculpa do povo de Deus nesse tempo era, ainda não é tempo. E Deus diz, construam o templo. E eles dizem, ainda não é o tempo. O povo dizia isso. Não é o
tempo, não é chegado o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Então, se dedicavam a outras tantas coisas, menos à obra de Deus. Não é que não tivessem tempo, mas eles estavam desfocados. A energia, o tempo, os recursos estavam sendo gastos em outra direção, que não a prioridade que deveria ser Deus. Para que você entenda melhor essa situação, um pastor conta do seu tempo de seminarista, e ele dizia que havia uma igreja que a cada ano o convidava para ir pregar, mas a igreja era longe, tinha que pegar um ônibus, descer em outra cidade, depois outro ônibus, e até chegar lá cansado. E ele sempre dizia, não posso fazer essa agenda nesse ano porque não tenho tempo. Mas olha que coisa, a vida vai e vem, de repente ele que era solteiro, arruma uma namorada exatamente naquela igreja. E pelo menos umas 5 ou 6 vezes por ano ele ia lá. O que mudou nisso? Prioridade. Aquilo que não era prioridade virou prioridade de uma hora para outra. O coração falou mais alto. Sabe, a gente faz isso com o reino de Deus. Fica deixando para depois. E este povo não odiava Deus, nem a obra de Deus, nem o templo. Mas eles não priorizavam, não colocavam como a escala, o primeiro na escala das prioridades. Serviam ao Senhor com aquilo que sobrava da energia, aquilo que sobrava do tempo, aquilo que sobrava dos recursos. Jesus afirmou no Sermão do Monte: onde estiver o teu tesouro, estará ali o teu coração. Uma pergunta que faço: onde está o teu tesouro? Onde estiver, ali estará o teu tempo, ali estará a tua prioridade, ali estará a tua energia. Você dorme pensando e acorda pensando naquilo onde está o teu tesouro. O que empolga você durante a semana? É ali que está o teu tesouro. O que lhe enche a alma durante o mês, durante o ano? É ali que está o teu tesouro. A procrastinação sempre coloca um marco futuro. A gente está tomado de outras prioridades e dizendo assim, quando eu tiver tempo, farei. O marco futuro. Por exemplo, quando terminar o projeto tal, aí sim eu vou tomar a iniciativa de trabalhar mais acentuadamente para o reino de Deus, para a obra de Deus, na oração, na leitura da Bíblia, aí vou me envolver mais. Quando eu estabilizar a conta bancária, aí sim minha cabeça vai estar melhor para trabalhar por Deus. Ou então, quando eu casar, aí sim eu estarei melhor, mais estável socialmente, aí eu irei trabalhar mais pela causa de Deus, prometo. Mas aí chega o casamento, e você diz, quando criar os filhos, e os filhos já estiverem grandinhos assim, na faculdade, aí sim eu vou me dedicar mais à obra de Deus. E os filhos se formam, se casam, e você diz, mas quando eu me aposentar, aí sim. E finalmente, a gente diz, a vida passou, e a prioridade da adoração a Deus, da vida com Deus, também passou com a vida. Existe gente frustrada, sabe por quê? Porque na adolescência, na juventude, Deus chamou para a obra, Deus chamou para pregar o Evangelho, Deus chamou para a adoração, Deus chamou para a evangelização, Deus vocacionou para missões, mas o tempo foi passando, a procrastinação, depois, ainda não é tempo. Sabe quando o tempo virá? Nunca. O marco futuro sempre será removido para um pouco mais adiante. Quando você chegou lá, ainda vai construir um outro futuro, e de futuro em futuro, as desculpas vêm. Ainda não chegou o tempo do engajamento.
Ainda não chegou o tempo de Deus ser prioridade. O futuro ainda vai gerar mais futuro e mais futuro. Sempre haverá agendas futuras surgindo. Sempre haverá compromissos que vão engolir o relacionamento seu com Deus. E o que você faz com isso? Você precisa ter determinação, pacto com Deus, aliança com Deus. Lembro de um cristão que fez isso, e fica aqui uma boa dica. Ele entendeu que todas as vezes que ele faltava por mais de uma semana no culto a Deus, no congregar, é o que o autor aos Hebreus diz: não deixeis as vossas congregações. A ideia de não deixar o ambiente, isso é muito importante, corpo de Cristo, igreja. Nós não vivemos isolados, nós não vivemos longe do ambiente de adoração a Deus. E ele notou isso, e ele fez um propósito com Deus. Ele disse assim: eu não vou mais faltar nem o culto de domingo. Mesmo que eu estiver em outra cidade, eu vou encontrar uma igreja para adorar a Deus, cantar, ouvir a palavra de Deus, orar, buscar a presença de Deus. E mesmo que esteja chovendo canivete, estarei na igreja do Senhor adorando a Deus. E é interessante que ele diz o seguinte: foi só eu fazer esse pacto com Deus. Sabe o que aconteceu? Todo domingo, alguém ligava para chamar para um churrasco. Isso nunca acontecia. Aniversário de uma criança, de um casal querido, bem na hora do culto. O que mais? Viagem a fazer porque só tinha esse dia. E assim por diante. Esse irmão teve que se manter firme na sua aliança, no seu pacto, assumindo os votos que ele fez diante do Senhor, de adorar a Deus como prioridade. Também, o ativismo, outro problema que é diagnosticado aqui pelo Ageu, é o corre-corre da vida. Versículo 9 ainda: cada um corre por causa da sua própria casa, enquanto a obra de Deus permanece em ruínas. Nós vivemos uma sociedade que demanda nosso tempo, dia após dia. Quanto mais tempo você tiver, mais tempo você precisa entregar por aquilo que você faz, no seu trabalho, na sua família, nos seus estudos. Antes um jovem estudava e fazia o 2º grau, que naquela época era chamado ensino científico. Vejam como eu sou velho, né? Era científico o nome do bendito 2º grau, né? Aí ele saía de lá, ia para um bom emprego. Hoje, você tem que fazer uma faculdade, depois da faculdade ainda se esforçar muito, fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado e, quando não, um doutorado para ter alguma porta de emprego aberta que vale a pena em algum lugar. Então, isso demanda tempo, estudo, empreendimento. Qualquer coisa na vida, os comerciantes que o digam, os empresários, os empreendedores, aquilo que há 10 anos atrás você fazia com 8 horas por dia, agora você precisa fazer muito mais. Você vai usar aí 12, 13 horas por dia de trabalho para fazer. E você fica perguntando: a tecnologia veio para ajudar, o celular ajuda, as redes ajudam na comunicação rápida. Onde está o problema? O problema está que nós não estabelecemos prioridades, e esse tempo atropelado do corre-corre atropela a nossa vida também. O ativismo. Li sobre um pai e um filho que moravam juntos, e os dois trabalhavam muito. O pai trabalhava de manhã, à tarde, à noite, e o filho estudava na faculdade, trabalhava durante o dia, e eles se comunicavam por bilhete.
Então, se viam raramente no final de semana e se comunicavam. O filho ia sair e deixava o bilhete assim, ó, deixei o escondidinho na geladeira para o senhor. Tá lá, ponha no micro-ondas. O pai ia sair e dizer assim, já levei as minhas roupas e as suas para a lavadeira, e assim por diante. E por vezes passavam quase uma semana sem se ver. E chega um dia que o pai morre, falece. E o filho só ficou sabendo 3 dias depois, porque parou de vir os bilhetinhos. E ele disse, alguma coisa está errado. Não tem mais bilhetinho aqui. Aí ele foi tentar se informar. O pai tinha falecido. A correria do dia a dia faz com que as prioridades, inclusive a prioridade maior, a prioridade do reino, vá para segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Falei sobre o diagnóstico. Quero falar sobre os sintomas dessa inversão de prioridades na nação de Israel e que pode ser também nos nossos dias para as nossas vidas. Quando tiramos Deus do centro, quando tiramos lá naquelas toras, aquela que sustenta toda a pilha naturalmente rola, e nós começamos a ter sentimentos que o próprio texto nos aponta. Um deles é a insaciabilidade, quer dizer, o vácuo da alma, o não conseguir saciar a alma, não conseguir ter alegria no que faz, satisfação, não conseguir abrir um sorriso depois de uma etapa da vida ou de uma tarefa feita e dizer, ufa, que legal, que bom que consegui isso. E no versículo 6 ele diz, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe-o para o meter num sactel furado. Quando Deus não é prioridade, as conquistas da vida não resolvem o problema do vazio da alma. Por vezes eu fico perguntando, será que os cristãos não estão vivendo a mesma escala de prioridades do que aqueles que não conhecem a Deus? Sua alma está satisfeita. Há pessoas que tiveram conquistas maravilhosas no ano passado, nesse ano. Mas a pergunta é, sua alma está satisfeita? Adquirimos bens, trocamos de carro, fazemos viagens paradisíacas, acumulamos posse, matriculamos os filhos nas melhores universidades, mas a alma continua insatisfeita. Existe um vácuo no coração do ser humano do século 21. E os bens materiais não conseguem preenchê-lo. O coração continua sedento por algo mais profundo. Foi Santo Agostinho de Hipona que dizia, inquieta estará a minha alma, enquanto não descansar em ti. Existem pessoas que passam a vida inquietas, a alma está inquieta, o coração está cheio de um vazio, e esse vazio tem exatamente o tamanho de Deus. É só Deus que pode preencher este vazio da alma. Segundo sintoma, esforço sem resultado. Versículo 9 que já lemos. O texto mostra pessoas que não eram preguiçosas. Elas semeavam, trabalhavam, lutavam, se esforçavam, se movimentavam. A dinâmica da vida. Deus quer isso de todos nós. Aliás, Paulo, o apóstolo, escrevendo aos cristãos de Tessalônica, porque sabia-se que em Tessalônica havia um grupo de cristãos que não queria trabalhar. E Paulo diz, quem não trabalha não coma. Ou então Provérbios, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A questão não é trabalhar muito, trabalhe muito sim. Mas o problema é que este povo de Israel e a sociedade de hoje, muitos cristãos, semeiam e colhem pouco, bebem, mas não se saciam, comem, mas não se fartam,
vestem-se, mas não se aquecem. E aí, o salário vai todo mês em enfermidades, perdas, maus negócios, multas, a economia do sactel furado, versículo 6. Você tem se sentido assim? Cansado de esforço sem resultado? Trabalhando muito sem que os resultados apareçam? Deus nos convida a considerar os resultados obtidos. Avalie. Não faça as coisas sem reflexão. Como estão as coisas na ordem das prioridades? Como estão aquelas toras da pilha? Deus está lá no lugar certo, na base de tudo. O que acontece quando somos infiéis nas prioridades? Os empreendimentos não trazem o lucro real, semeaste muito e recolheste pouco. A comida não tem o gosto que deveria ter, não existe aquela sensação de banquete, não dá para saciar. Comemos um novilho cevado, mas aquilo acaba tendo gosto de alface sem tempero. A roupa não aquece. Vestivos, diz o profeta, mas ninguém se aquece. Há uma frieza existencial, frieza da vida, que tentamos preencher e não conseguimos. É o esforço sem resultado. Muito trabalho, pouca efetividade. Deus está orientando o seu povo a colocar as coisas no lugar certo. Deus, em tudo e por tudo. Terceiro sintoma, expectativas frustradas. O povo esperava muito, mas veio pouco. O que vinha, Deus dissipava com um sopro. E a revelação mais chocante é essa, que é justamente Deus dizendo, eu fiz. Dos versículos 9 indo até o 11, Deus está dizendo, eu fiz isso, eu dissipei, eu assoprei. Capítulo 2, versículo 17, veja comigo, eu vos feri com queimaduras e com ferrugem, com a saraiva, toda a obra das vossas mãos. E aí você diz, mas que Deus brutal, que Deus mau nós temos. Às vezes, Deus age permitindo ou proporcionando. Existe a vontade permissiva de Deus e a vontade diretiva de Deus. Em ambas as situações, Ele está nos alertando, Ele está nos conduzindo, Ele está cuidando para que a gente não continue tomando as nossas decisões erradas e venhamos a cair num abismo lá na frente. Ele vai nos orientando aqui e acolá. E sabe, não é o demônio das finanças que está rapando as coisas. É a ausência de Deus como prioridade, correção divina. É a forma de Deus mostrar que nós elegemos algumas prioridades na vida sem Ele. E Deus está no lugar errado. Pior ainda, se você não o coloca no trono da sua vida, Ele não ocupa o segundo lugar, terceiro, quarto ou quinto. Há um cântico que expressa muito bem o Sermão do Monte. Se Ele não for o primeiro, então não há mais nada. Ou Ele está no trono da sua vida, ou não está na sua vida. Ausência de Deus. E isso faz com que a vida vire assim. Aquele monte todo certinho de toras vira isso. A vida de muitos cristãos está desse jeito. A vida de muitos virou um amontoado e não mais uma pilha certinho, organizado, porque Deus foi tirado da base. Agora, como nós podemos fazer a rota de volta disso? Enquanto eu preguei até agora, você pensou nisso. Bom, então eu estou no meio disso. Talvez alguns pensaram isso. E agora, o que eu faço? Que bom, que o próprio texto nos ajuda a pensar o caminho da volta. Considere, em primeiro lugar, o texto coloca 5 vezes essa expressão. Considerai. Ele nos chama a refletir. O verbo considerar aqui é no sentido de fazer uma reflexão profunda,
como está a vida, um olhar em retrospectiva. O que eu tenho feito até agora que levou a minha vida a esse monturo, a esses entulhos? O que aconteceu? E aí eu preciso reconsiderar e refazer esta rota. É isso que o profeta está dizendo. Considere. Precisamos considerar algumas verdades. A primeira delas, considerar os resultados. Considere os resultados. Capítulo 1, versículo 5, 7. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Algumas traduções, considerai o vosso passado. Então precisamos olhar para o histórico da nossa vida. Onde estamos errando? O que aconteceu que tiramos Deus da prioridade? Sabe aquele cristão recém-convertido? Ele está animado, ele está empolgado, ele ora, ele vem orar na igreja, ele ora em qualquer lugar, ele busca Deus, ele evangeliza o pouco que ele sabe, ele está compartilhando com pessoas. Deus é prioridade na sua vida. Mas o que aconteceu que Deus saiu da prioridade? O que aconteceu que você tirou Deus da base daquela pilha? Considere, isto é, repense. Segundo, considere a obra do Senhor. Em Mateus 6,33, que diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos repetir juntos esse verso? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não havia abandonado o seu povo. Se o Senhor quiser, Ele dá coisas para nós que nós nem imaginamos e nem esperamos. Se o Senhor quiser, Ele abre as janelas do céu em todas as áreas da nossa vida. Ageu 2,5, o meu espírito habita no meio de vós. Deus está repreendendo o povo, mas ao mesmo tempo diz, eu estou aí, o meu espírito está aí. Então, é só colocar as prioridades no lugar novamente. Deus não abandonou sua vida. Traga para você essa promessa de Deus, do profeta Ageu, o meu espírito habita no meio de vós. Ele não saiu, só precisa correção de rota. Existe uma frase desafiadora na Bíblia Sagrada, Salmo 127, versículo 2, aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Deus provê sustento, Deus provê cura da alma, Deus provê bons relacionamentos, Deus provê o alívio para o coração. E o segredo não está você ficar se preocupando com tudo, você colocar tudo debaixo das suas asas. Está em você trabalhar com Deus e trabalhar para Deus, junto, Deus na sua vida. No seu trabalho, no seu cotidiano, na sua casa, na sua família, Deus como prioridade. Se tirar a tora, a pilha rola. Terceiro, considere a presença de Deus. A promessa é clara. Ageu capítulo 1, versículo 13. Eu sou convosco. Nós sempre estamos desejosos de receber presentes e dádivas de Deus. Dádivas que Deus nos cede pela sua bondade, mas normalmente não ansiamos pela presença de Deus. Você já viu que tem crente que só pede oração por algo que quer para si? Aí eu quero a cura. Aí eu quero que a aposentadoria saia. Eu quero que aquela causa que eu tenho lá na justiça seja resolvida. E parece que a relação com Deus é uma relação utilitarista. Aquela relação do me dá, toma aqui, dá lá, e assim por diante. Substituímos presença por presente.
E Deus está dizendo: voltem para a minha presença. Busquem a minha presença. Amem a minha presença. Queiram a minha presença. Anseiem pela minha presença. Nós aprendemos desde pequenos com essa cultura utilitarista. Aí nos convertemos e trazemos isso para o cristianismo. Aquela atitude dos pais ausentes, que de tão ausentes que estão, querem compensar isso com presentes. Aí dá um presente quando o filho reclama, dá um presente quando o filho faz uma apresentação lá na escola e a gente não vai, aí quer compensar com presentes. E essa criança cresce e vem para a igreja. E a ideia que ele tem é de um Deus que fica sempre negociando, um Deus que precisa desse toma lá da cá, precisa resolver os problemas imediatos, mas não tem aquela ideia de desfrutar Deus, orar para desfrutar Deus. Você já resolveu orar algum dia assim, sem pedir nada para Deus? Só adorar Deus, só conversar com Deus, só assim ter um ombro de Deus. A gente precisa disso. Precisamos restaurar a nossa relação com Deus a partir do entendimento da presença de Deus e não dos presentes de Deus. Porque quando Deus está presente, as angústias se desfazem. Quando Deus está presente, você não precisa insistir com Ele pelas suas súplicas que Ele está vendo. Quando Deus está presente, a dor é consolada. Quando Deus está presente, os problemas são resolvidos. Quando Deus está presente, a alma se esvazia na presença de Deus para encher-se de alegria. Quando Deus está presente, então busque a presença de Deus. Considere a presença de Deus. Eu sou convosco. Quarto, considere a riqueza de Deus. Capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse texto, Deus está querendo fazer o seu povo entender que Ele é rico, que não precisa de nada. Aliás, o salmista diz, Salmo 24, verso 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. O que Deus espera do seu povo é o coração. Quando você tem o coração aberto, você contribui com prioridade. Se você pensa em contribuição, olhando, fazendo os cálculos e dizendo assim, o quanto menos eu posso contribuir e mesmo assim estar com a consciência tranquila, não contribua. Por uma questão até de consciência tua, mas é com o coração. Você precisa vir para o culto como uma imposição, não venha. Fica em casa, assiste o Fantástico. Você precisa vir numa reunião de oração com uma carranca, só porque esperam que você esteja orando. Não, não venha. Deus espera o coração. Deus quer que você venha com sorriso, adore com sorriso, contribua com liberalidade, use o teu tempo com liberalidade para ler a palavra de Deus, para aconselhar pessoas, para orar por pessoas, para evangelizar. Coração na obra de Deus, coração em Deus. O problema é que a gente aprendeu a fazer muita coisa pela religiosidade, e Deus conhece o coração. Já viram aquela pessoa que faz tudo certinho, por fora, por dentro está vazio? A gente não consegue saber quem está pensando o que quando está adorando, servindo, orando, né? Às vezes o pastor é antigo, velho de guerra e pega assim no ar, né? Aquele cansaço, aquele mal-estar, aquela irritação, mas na maioria das vezes os crentes são nota 10 para enrolar. Só que o problema é que a gente não enrola Deus. Ele sabe como está o seu coração.
Ele sabe com que coração você serve a Ele. Você sabe como, Ele sabe como está a sua alma, seu humor, sua disposição em servir a Ele. Esse texto nos mostra também que Deus não precisa de coisa alguma, inclusive de nós. O grande pregador dos nossos dias, que eu admiro, aconselho a você assisti-lo, Paul Washer. Vale a pena você ir. Vai no YouTube, encontre lá, Paul Washer. Tudo que vier da parte dele lá, legal. E ele diz, Deus não precisa de nada vindo de você. Então, quando Ele te chama para vir e servi-lo, não é para preencher alguma necessidade de Deus. É o contrário. Ele está te oferecendo um privilégio. Privilégio de servir, privilégio de adorar, privilégio de contribuir, privilégio de orar, privilégio de servir na casa de Deus. Isso é privilégio. Quando consideramos a riqueza de Deus, precisamos estar atentos à maior riqueza que podemos ter, o privilégio. Ele é dono de tudo e Ele diz, vem aqui comigo, né? Venha passar o restante da sua vida aqui e eu vou te usar para o meu reino, para a minha obra. Isso é um privilégio, isso é uma maravilha, mas depende de onde colocamos o coração. Estamos como o povo de Judá na época de Ageu. A frase de Jim Elliot sempre me vem à mente. Foi um dos fundadores da missão Asas de Socorro. Aliás, a missão nasceu através de uma tragédia, quando eles estavam evangelizando uma tribo no Equador e 5 missionários morreram alvejados pelos indígenas. Isso há muitas décadas atrás, não me lembro, se não me engano foi década de 40. Mas depois que ele faleceu, descobriram na contracapa da Bíblia dele escrita a seguinte frase: não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Repito, não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Esta frase nos diz que é sábio abrir mão da vida, do tempo, da nossa caminhada terrena, das nossas ambições, sejam elas materiais, pessoais, existenciais, em troca de algo de eterno valor, que é a nossa relação com Deus, nossa relação com o Senhor. Prioridade. Pergunta que quero fazer, e peço agora que você feche os olhos. Onde Deus se encaixa hoje na sua vida? Que espaço Ele está ocupando? Na escala de prioridades, onde Deus entrou? Na escala de prioridades, onde ficou Deus? Para muitos aqui eu sei, Deus está no trono da vida, e você sabe disso. Seu coração está descansado nisso. Para outros, não. Mas agora entre você e Deus, fale isso para Deus. Diga para Deus: Senhor, em algum momento eu te tirei da base e a pilha rolou. Eu quero me reencontrar. Querido irmão, querida irmã, hoje é a noite do reencontro, de refazer essa rota, de refazer essa pilha de toras e colocá-las organizadas de volta, e Deus na base.